do tema Tecnologias de Conectividade no Dia a Dia das Frotas. Nós convidamos dois super especialistas para que falem sobre o tema. E o primeiro é o Eduardo Canicoba, que é vice-presidente e gerente-geral da Geotab para o Brasil. Tem mais de 25 anos de experiência no campo de vendas, marketing e desenvolvimento de negócios em toda a América Latina e América do Norte e Europa. É formado em engenharia industrial, com mestrado em administração de empresas, se destacando como líder comercial em tecnologia e inovação. Canicoba adquiriu sua experiência profissional internacional, trabalhando em diferentes países como México, Austrália, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil, para multinacionais de tecnologia de ponta, como Audi, BlackBerry, Genius, BenQ e Sony, em áreas que incluem o desenvolvimento de novos mercados, gestão de relações comerciais com clientes, criação de equipes comerciais, estratégias de go-to-market, entre outras. Ele faz parte da Geotab desde 2019, onde liderou a implementação da operação brasileira e gerencia a equipe desde 2021. Então, convido ao palco o Eduardo Canicoba, por favor. Palmas para Eduardo Canicoba. Vamos ver como é que está seu portunhol hoje. Obrigado por aceitar o convite, Eduardo. O nosso segundo super especialista no tema convidado para o painel de tecnologias de conectividade no dia a dia das frotas é Luiz Martão, sócio fundador da iLog, Inteligência Logística, professor e conselheiro. Martão é executivo sênior com experiência nas áreas de supply chain e logística, com sólida carreira desenvolvida em empresas nacionais e multinacionais. Brasileiro, casado, formado em administração de empresas, pós-graduado em logística empresarial e de transportes e MBA em logística nacional e internacional. Subindo no palco aqui o meu amigo Luiz Cláudio Martão. Palmas para o Martão. O Martão eu conheci quando eu tinha transportador e ele era diretor de logística numa... Pode falar o nome da companhia, não? Como é que chamava lá? Da CIA. E lançou o desafio de transportar roupas com cabideiro. Queria matar esse cara. Eu falei, nunca vou ser amigo dele. Estamos nós aqui. Me ensinou muito. Obrigado, Martão, por ter aceitado o convite. Muito bem. E agora nós vamos falar um portunhol, viu, Martão? Vamos ver como é que o Eduardo está se comportando com o português dele. Excelente. Vamos direto, então, à apresentação dos nossos painelistas, começando com o Eduardo Canicoba. Por favor, Eduardo, o púlpito é seu. Obrigado, Garbão. Vamos ver como está o meu português depois de 2 anos morando no Brasil. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Canicoba, eu sou vice-presidente da Geotab no Brasil. E eu vou falar um pouquinho, 13 minutos exatamente, das nossas soluções na Geotab. Como eu posso trocar os slides? Ok. Bom, Geotab é uma empresa canadense. Hoje somos o maior fornecedor de telemática para a gestão de veículos conectados no mundo. Temos quase 5 milhões de veículos ligados no mundo, presença em mais de 130 países. E temos presença em todos os continentes do mundo. Obviamente, estamos aqui no Brasil. Levamos aqui no Brasil quase 4 anos. Hoje, dia 29 de junho, vamos cumprir já 4 anos com nossa operação local aqui no Brasil. Vou começar com um vídeo para que vocês entendam o que é a Geotab, no caso que vocês não conheçam quem é a Geotab. Será que dá... É hora de explorar a riqueza de dados em que você pode confiar, de mergulhar no data lake que você está criando, onde o valor dos seus dados impulsionam o crescimento do seu negócio. Estamos em um momento onde os dados, moldados pela inteligência artificial, se tornam insights nos quais você pode confiar. Você precisa de um ecossistema e de uma plataforma para gerenciar tudo isso. Uma solução confiável, transparente e com uma visão única, que coloca você com segurança no controle de tudo. Com ferramentas eficazes que ampliam o seu poder de ação. Onde os sistemas de negócios operam de forma integrada.
onde padrões e amostragem inteligente protegem dados valiosos. Com operações de controle diárias acontecendo 75 bilhões de vezes por dia, 365 dias ao ano. Quanto mais você depende da automação dos seus sistemas, maior a necessidade de confiar na sua integração. Porque quando esses sistemas e os seus dados são utilizados de forma integrada e segura, seu único limite é a estrada, cheia de possibilidades e descobertas, revelando novas oportunidades, onde o crescimento é promissor e emocionante, algo do qual você quer fazer parte, para fazer a diferença. Porque o transporte e as pessoas são o futuro. Prepare-se. Esteja pronto para transformar seu pensamento. Explore seus dados como nunca antes. Sejam bem-vindos à Geotab. Eu sempre coloco vídeo para ter que falar menos e se entende melhor, não? Bom, pouco do que eu falei, Geotab, hoje temos quase 5 milhões de veículos ligados no mundo, temos mais de 55 mil clientes, empresa canadense, como comentei, fundada no ano 2000 e há 4 anos aqui no Brasil. Temos presença em mais de 160 países e mais de 200 mil usuários ativos em Latam, crescimento ano a ano de mais de 25%, 30%. Como funciona a nossa solução? O que é a Geotab? Geotab é um ecossistema, não somos um rastreador, não somos simplesmente um hardware, somos um ecossistema, hardware, software e soluções de terceiros através de uma loja de aplicativos que chamamos de marketplace. Então temos um hardware que vai ligado no equipamento no veículo, ligado na porta OBD2, ou a porta de diagnóstico. Esse equipamento tem um cartão SIM que coleta dados e transmite os dados até a nuvem. E na nuvem é basicamente nosso coração, é onde está o nosso mais Geotab, que é nosso software. Então, somos uma empresa de software, na verdade. E nesse software vocês podem criar diferentes tipos de regras, relatórios para conhecer quem é o melhor motorista, pior motorista, emissões de poluentes, uso de cinto de segurança, estado da bateria, estado dos pneus, etc, etc. Tudo o que pode fornecer o computador do veículo é coletado pelo nosso equipamento. Utilizamos o mesmo tipo de equipamento em todos os países do mundo, seja veículo leve ou seja veículo pesado. Ou seja, temos uma única solução a nível global, tanto para hardware quanto para software. E no mundo do marketplace, temos diferentes tipos de produtos avaliados que funcionam com Geotab, podem ser câmeras, asset trackers, soluções de software, enfim, temos muitas soluções de terceiros que funcionam e que estão avaliadas para funcionar com nosso software mais Geotab. Isso é nosso ecossistema mais Geotab. Falando um pouco mais de futuro, Geotab já está trabalhando em soluções de inteligência artificial. Hoje já lançamos em alguns países uma solução chamada Geotab Ace. Geotab Ace é uma solução baseada em inteligência artificial, onde o gestor de frota vai conseguir escrever do jeito que ele escreve e, por exemplo, entrar em nosso software e inserir, escrever qual é o meu melhor motorista, qual é o pior motorista, qual é o melhor veículo da minha frota, qual é o pior, qual é o meu consumo de combustível. E dentro do banco de dados dessa frota, vai receber as informações baseadas no uso dos veículos que ele tem no seu banco de dados. Então, hoje a Geotab já está trabalhando em inteligência artificial. Esperamos ter proximamente esse lançamento aqui no Brasil. Hoje se está fazendo umas adequações em termos de língua, em Brasil e em vários países, não? E aqui, o que vocês podem ver, ganhamos um reconhecimento no 2025, esse ano, como um prêmio em excelência em soluções de inteligência artificial para a segurança da frota. Então, hoje estamos tentando ir sempre na vanguarda em termos de lançamentos de produtos. Aqui podem ver vocês alguns de nossos clientes a nível global. Como mencionei, temos quase 5 milhões de veículos conectados no mundo com nossa solução, com nosso software e com esse equipamento que mostrei para vocês na foto. E dentro desses 5 milhões de veículos temos muitos clientes, entre eles esses logos que vocês podem ver aqui. Temos muitos mais, mas aí podem vocês ver alguns dos logos mais representativos que hoje temos a nível global. E, obviamente, vários deles estão aqui no Brasil. E, bom, simplesmente para encerrar, gostaria de convidá-los
a que possam nos visitar em nosso stand, que está aí, lá de trás da palestra, de plenária. E aí podem falar com o nosso time de vendas, marketing, treinamentos, engenharia. Temos todo o time aqui para conversar com vocês e ver quais são as suas necessidades ou onde a gente poderia ajudá-los a resolver as suas necessidades em termos de sua frota de transporte e onde os dados podem ajudá-los a resolver situações. Porque uma frase com a que eu gosto sempre de encerrar: a tecnologia no transporte, além de ser uma ferramenta para si, para reduzir custos, para ajudar na economia da empresa, tem um fator importantíssimo. A tecnologia no transporte ajuda a salvar vidas. O fato de ter tecnologia na cabine, de ter câmeras, relatórios, sensores, saber qual é o motorista que está dirigindo com excesso de velocidade, qual não está cumprindo a rota, tudo isso ajuda. E ao final do dia, se através da tecnologia salvamos uma vida, além de ser mais eficientes, mais efetivos, economizar, isso é fantástico. Então, o caminho da tecnologia dentro do transporte não vai parar, vai continuar. E vocês têm visto, vocês são expertos nessa matéria. Está evoluindo cada vez mais e mais e mais. Agora temos videotelemática, por exemplo. Temos câmeras para ver o comportamento do motorista, se o motorista está dormido, tem fadiga, pega o telefone, ou câmeras para olhar o caminho. Talvez um sequestro, um caminhão que é roubado. A tecnologia não vai parar no transporte. A tecnologia vai estar sempre aí. Por quê? Porque, para mim, sempre o fato que pode salvar vidas, além de reduzir emissões de poluentes e ter um melhor ar para respirar, e, além disso, claro, fazer nossa empresa economicamente melhor, mais viável, apresentar economias de combustível, em custos de manutenção, em compra de peças, tudo isso em conjunto tem um efeito gigantesco, um impacto muito positivo em nosso dia a dia como empresa e também nas pessoas que estão trabalhando na frota, ou seja, o motorista, o gestor da frota, etc, etc. Bom, só isso. Convido novamente vocês para ir até nosso stand. Aí são todos brasileiros, então aí todo mundo fala muito melhor que eu e vai conseguir explicar muito mais direitinho. Muito obrigado, pessoal. Bacana, Eduardo, super agradecido pela apresentação. O tempo que você salvou na sua apresentação a gente vai usar para o debate. Fica aí que você vai ver as quantidades de perguntas que a gente vai receber aqui. Aliás, falar em perguntas, lembrando que o público pode participar e fazer perguntas para o Eduardo e também para o Martão, através do nosso aplicativo Slido. Então, quem tiver com a câmera do celular pode mirar aqui, vai no link para que leva o QR Code e lá já vai cair direto na página do Frotas Conectadas 25, no Slido. E lá você posta a sua pergunta. A sugestão é que se identifique, coloque talvez nome empresa, para a gente saber exatamente de quem está partindo a pergunta e poder fazer uma resposta mais personificada, tá bom? E outra coisa interessante é que as fotos que vocês estão tirando aí podem ser colocadas nas redes sociais através da hashtag Frotas Conectadas 2025. Alguns já perceberam que as fotos que estão sendo postadas nas redes sociais pelos visitantes do evento, a gente está colocando aqui no telão também. Então, se você tirar alguma fotografia e for postar na rede, coloca o hashtag Frotas Conectadas, que a gente vai mostrando aqui e a gente vai colecionando memórias desse evento bacana. Combinado? Então agora vamos passar a apresentação para o mestre Luiz Martão, que vai falar do poder do monitoramento de caminhões na logística. Vai lá, Martão. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, Mira. Para mim é um prazer estar aqui, né? E a ideia é a gente trazer um pouco uma reflexão sobre o poder do monitoramento de caminhões na logística, né? Mira já falou um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, e eu não vou me ater aqui. Então, eu sou da Ilog Inteligência Logística. Nós somos uma empresa de consultoria na área de logística e supply chain. Atuamos em várias frentes do transporte. E a ideia, então, é a gente, com vocês aqui, falar um pouquinho disso. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma reflexão muito interessante. Na verdade, a tecnologia está moldando a sociedade. E a sociedade está moldando a tecnologia. A gente já está vendo isso muito aqui, mas a gente tem que estar atento. A primeira coisa é a conectividade, né? Nós temos acesso constante à informação.
Cada vez mais a informação está batendo a nossa porta. Isso está transformando a sociedade. Quem é de transporte, quem é de logística, precisa entender de negócio. A gente trabalha muito com negócio, né? O hábito do consumo está mudando, há novos hábitos, nós somos mais exigentes, queremos entregas em 1 hora, 2 horas, cada vez mais. Nós estamos olhando para o mercado, vamos falando de last mile, a gente está mudando, a tecnologia está mudando o hábito de consumo, o hábito de consumo está mudando a tecnologia, né? E nós temos falado muito em processos de eficiência, de automação, cada vez mais nós somos cobrados para ser mais eficientes, seja você na transportadora, seja embarcador, ou que você atua na tecnologia. E a gente está vendo uma coisa agora que é o seguinte, né? Tão importante quanto entregar uma mercadoria é ter informação sobre ela. É tão importante. Hoje eu quero ter informação. Outro dia, eu até me lembro, contei isso, eu estava na minha casa, tinha comprado alguma coisa e automaticamente no meu WhatsApp entra uma mensagem: ó, nós acabamos de entregar aí. A portaria não tinha me avisado ainda, mas a tecnologia já tinha me avisado. Então, essa transformação, ela tem uma coisa muito interessante para as nossas vidas, né? E o transporte, ele saiu de uma importância rotineira, ou então uma atividade quase sem importância, virou gargalo e agora é estratégico. Nós estamos falando de um transporte estratégico, não é estratégia. Hoje o transporte se tornou uma estratégia de uma empresa. O last mile, a entrega, é uma estratégia. Então o transporte está ganhando valorização. Já ganhou e vai continuar ganhando. Porque nós precisamos entregar mais rápido, eu preciso ter informação, eu preciso roteirizar, eu preciso fazer tudo isso. E isso é um diferencial. Então, se você daqui a um tempo não tiver o track da sua mercadoria, se você não tiver informação sobre ela, você está fora do mercado. Então, da importância que a gente tem que entender da questão da evolução do monitoramento, né, dos sistemas da conectividade para o futuro que já é agora. Eu não estou falando de amanhã, eu falo de hoje. E olha que dado interessante eu trouxe aqui. Então, assim, ó, nessa pesquisa, 46% das empresas não conseguem ser eficazes nas suas entregas. 51% não controlam nenhum acesso e nem jornada de pátio. Eu já vi casos da consultoria que o caminhão não saiu, ninguém percebeu, tá certo? E lá ficou o caminhão. O motorista não apareceu. Isso às vezes é mais comum do que a gente imagina. E 71% das empresas não fazem inspeção preditiva, que poderia prevenir muitos acidentes. 60%, olha que coisa interessante, de cada 10 clientes, 6, tá certo? Trocaram ou não compraram por uma questão de prazo de entrega. E 70%, né, que tiveram uma má experiência ao receber o seu produto, por uma logística ineficiente, não mantém relacionamento com uma empresa. Esses são números interessantes, que a gente tem que, como empresário, como profissionais de logística e de transporte, nós temos que olhar para isso. Os números falam muito por si. O que a gente está fazendo para mudar esse cenário? E hoje, eu diria para você que na gestão de entrega nós temos 3 grandes focos. Primeiro, foco na velocidade. Não dá mais, a gente hoje tem que ser mais veloz. A gente fala em entrega em 2 horas, em 24 horas, nós estamos indo para a velocidade, não temos mais o tempo que tínhamos no passado, a sociedade está mudando a nossa vida. Foco nos custos, custo nunca perdeu e nunca perderá sua relevância. Gestão de custo é uma coisa que está na linha. Outro dia eu estava numa discussão offline, e aí a pessoa me disse: ó, Martão, 30% das transportadoras estão em RJ branca, e recuperação judicial branca, ou seja, estão quebradas, mas ainda não anunciaram. Eu não sei se é verdade ou não, mas é preocupante, porque muita empresa não sabe controlar custo, não tem controle de custos. E o terceiro, foco da informação. Eu tenho que ter foco na informação. Cada vez mais nós, que somos da logística, do transporte, somos cobrados pela informação. Se você não tem, tem uma preocupação. E aí, então, o monitoramento, ele traz uma coisa muito interessante. Primeiro, com o monitoramento você pode otimizar a sua frota.
você pode ter precisão nas suas rotas e nas suas entregas, e você vai reduzir custo. Daqui a pouco eu vou mostrar. Então, a importância de eu monitorar. Agora, eu não quero dizer só monitorar, eu preciso agir. Eu preciso ter atitude com os dados que eu gero. Nós estamos vendo uma geração, né, de pessoas que estão gerando, de sistemas que estão gerando muito dados. Mas o segredo de um bom dado é o que eu faço com ele. Que atitude eu tenho em relação àquilo que eu tenho como dado. Então olha que interessante, né? Nós temos rastreamento em tempo real, a gente faz coleta de dados a todo tempo hoje com sistemas de rastreamento. Nós temos dados, temos informações, a gente pode analisar o motorista no seu comportamento ao volante, né? A gente tem conectividade com gestão de frotas, hoje com APIs a gente resolve muitas coisas, apesar de grande parte das empresas ainda usar o Excel, né? Você tem um sistema interessante, você baixa para o Excel para poder fazer uma torre de controle, que não é uma torre de controle, porque torre de controle não é só gerar dados, tem que ter atitude. Nós podemos reduzir aí questão de roubos e furtos de carga, porque não dá para dizer que monitoramento no Brasil não é para fazer gerenciamento de risco, é também. Na verdade ele nasceu no gerenciamento de risco, e depois que a gente gerou o gerenciamento logístico, e a gente pode ser muito mais efetivo nas respostas às emergências. Então o monitoramento de caminhão, ele tem uma grande gama de leques que a gente pode trabalhar, mas não adianta nada se nós não tivermos atitude. Se a gente não pegar o dado, trabalhar ele, gerar informação, informação tem que gerar uma ação. Olha que dado interessante, né? O roubo de carga diminuiu no ano passado em 11%, mas ainda tivemos mais de 10 mil, quase 10.500 ocorrências nesse tipo no país, e a gente perdeu, nas estimativas, 1,2 bilhões de prejuízo por causa do roubo de carga. É uma realidade brasileira. Enquanto isso, nas estradas, nós somos o terceiro país que mais tem acidentes. Nós temos 2.500 pessoas que morrem em acidentes envolvendo caminhão. 47% das mortes na estrada estão envolvidos caminhões, e 12,92 bi é o custo econômico do sinistro. Então a gente ainda tem muitos problemas de acidentes. A gente ainda não está usando tudo que pode nos sistemas de rastreamento, nos sistemas que a gente pode para reduzir os acidentes. Esse é um fato grave. Por isso que o gerenciamento de risco, o gerenciamento logístico, né, o monitoramento, ele tem que ter uma visão muito mais de além. Eu preciso ser mais preditivo, né? Então assim, eu posso gerenciar de uma forma mais abrangente. Eu posso fazer o desempenho do motorista, e eu posso avaliar, posso dar feedback. Eu tenho que muitas vezes reciclar ele. Eu tenho que trabalhar a jornada e descanso. Ficamos ficar atentos a isso, porque tem a questão regulatória, tem a lei que nos cobra isso. A gente tem a questão dos custos operacionais, e quando a gente otimiza, a gente reduz custos, porque tem que ter contrapartida, né? E eu posso alocar melhor os meus veículos, eu posso ter o uso mais eficiente da frota. Quantas vezes a gente passa num pátio da transportadora e tem um monte de caminhão parado, e a gente não sabe por quê, nem é essa a ideia, mas por que não está bem alocado? Por que não está rodando? Como é que eu otimizo melhor a minha frota? Então a gestão de frotas, ela nos ajuda nisso, né? E quando a gente está trabalhando para o motorista, a gente pode fazer uma série de coisas. Então, como a telemetria, o videotelemetria, a gente pode ver uso de celular, o olho piscando com sensor de sono, para que a gente possa agir, mas tem que agir, né? O cara está cansado, qual que é o período que ele está? Então nós temos informações, né, que geram dados, e dados precisam gerar atitude, tem que gerar ação, porque senão você vai ter um monte de dado que não serve para nada, que está lá, é bonito. A gente às vezes vai visitar uma torre de controle, o cara tem lá 10 televisões, um monte de número, ok, mas o que isso está gerando de iniciativa? O que eu estou fazendo com os dados que eu estou gerando? Isso é um ponto que a gente precisa se perguntar. Então o monitoramento de caminhão é poderosíssimo, mas tem que ser muito bem utilizado.
E aí nós temos, então, hoje tem a IA, como foi falado, nós temos controlador de velocidade, a gente tem videotelemetria, tem telemetria, nós temos uma gama muito grande, pode olhar para cá, várias empresas que têm várias soluções, e nós temos que aproveitar isso, nós temos que usar isso a nosso favor, mas eu volto a enfatizar aqui, da importância de gerar um plano de ação, da importância da gente agir com os dados que a gente tem, né? E aí então, rotas otimizadas, né? A gente tem, quando eu otimizo rota, eu reduzo custos, porque eu também, a questão da sustentabilidade, menos CO2, quando eu trabalho com eficiência, eu reduzo os atrasos, que é um problema, a gente viu, muitas empresas têm problema de atraso, porque não trabalham bem o seu monitoramento, e eu controlo a produtividade. Produtividade é muito importante, caminhão tem que ser produtivo, caminhão, né, motorista tem que ser produtivo, eu preciso reduzir paradas, eu preciso melhorar, eu preciso evitar os congestionamentos, e tudo isso, o monitoramento nos ajuda, tem hoje muitas ferramentas para fazer isso, né? E também tem a questão da manutenção preventiva inteligente. Eu preciso fazer, muitos acidentes são muitas vezes ocasionados por falta de manutenção preventiva. A gente não para o caminhão, a gente não faz o que deve fazer. Então, quando eu uso dados, eu posso fazer uma melhor manutenção preventiva nos meus caminhões. Eu posso reduzir falhas. Eu posso ter alertas proativos da importância desses dados e trabalhar eles. E tem benefícios. 30% de redução de custos, 20% de redução de aumento de segurança, 25% e 20% de melhoria da eficiência. Então os dados estão aí. A nossa operação está aí. Então nós precisamos ser mais eficientes, nós precisamos ser mais eficazes, nós temos que usar a tecnologia de uma forma proativa. Então, para encerrar aqui agora, dentro do meu prazo, né? Então, tecnologias de conectividade são essenciais para o transporte, não dá para viver mais sem. A gente não dá para lutar contra isso, né? O monitoramento de caminhões é a chave para quem busca sucesso e inovação. Aumenta a segurança, reduz custos, melhora a eficiência e apoia a sustentabilidade, que isso ainda vai dar muito o que falar, tá bom? Então, obrigado a todos vocês e fico à disposição aí no debate. Obrigado, Mira. Fantástico, Martão. Obrigado. É impressionante, né? Há algum tempo, o Frotas Conectadas, por exemplo, já tem 10 anos, e a gente fala sempre de tecnologia embarcada, conectividade, veículos compartilhados e tal. Há de se pensar que, estando aí há 10, 15 anos, falando de tecnologia embarcada e soluções como a Geotab, os números não fossem tão alarmantes como os números apresentados pelo Martão. Alguém poderia dizer, poxa, mas não tem mais o que fazer, não dá mais para ganhar produtividade nesse espaço. Mas o espaço ainda é gigante, há muita coisa, há muito tempo perdido, muito dinheiro perdido, muito espaço para aumento da produtividade. Muito bem, agora a gente vai passar para o nosso debate, lembrando do slide, quem quiser pode mirar aqui no QR Code, fazer sua pergunta, nós já temos algumas aqui, e eu vou começar com umas perguntas, já que eu estou com o microfone, né? Eu tenho a prerrogativa do microfone, eu vou começar com algumas perguntas em linha, Eduardo, para você a pergunta, com o que o Martão apresentou. É o seguinte, com tantos dados gerados por veículos conectados, como é que a gente pode transformar esses dados todos em decisões práticas, amigo? Como é que você imagina? Tenho um cliente que fala que dados sem tomar uma decisão é fofoca. Ou seja, é importantíssimo avaliar os dados, porque se você quer ter uma frota mais eficiente, por exemplo, diminuir o consumo de combustível, tem que partir dos dados, X versus Y, ou quer ter menos colisões, menos acidentes na rua, ou quer medir emissões de poluentes. Temos muitas empresas que hoje falam de que temos um target de redução de poluentes de X% e chegar até zero, emissões zero para daqui a 10 anos. Então, sem dados, você não pode, não tem como avaliar se você está indo pelo caminho certo ou não. Um pouco no exemplo do que mencionei. Custo. Qual é o custo de salvar uma vida? Não tem custo, não?
Ok, se eu salvei uma vida, ou se eu tenho como target, como empresa, acidentes zero, eu consigo ter acidentes zero, é ótimo. Mas como faço isso? Se não tenho tecnologia no veículo, você não tem como medir. E aqui podemos ver um pouco a história do transporte, não? Se vemos, talvez há 20 anos, o gestor de frota, talvez com caneta e papel, ok, saiu o caminhão, coletava o nome do motorista, horário de saída, horário de chegada, não sabia nada. O que acontecia no meio era um pouco, alguém falava, comentava. Depois fomos para ter talvez um beeper, depois um rádio, depois Nextel, depois talvez um BlackBerry, mas a tecnologia tem evoluído e obviamente ainda sempre vai existir um acidente, infelizmente, sempre há um gap, mas o caminho que temos, agora temos câmeras, como vemos aí o stand de Argos, o caminho que temos percorrido é gigantesco em tecnologia nos veículos e com certeza se hoje pudéssemos ver os dados de hoje versus os dados de há 20 anos, aqueles dados que ele mencionou, seguramente eram maiores há 20 anos. Então, a importância do dado é não simplesmente coletar o dado, porque ter uma plataforma que te mande 50.000 dados, se os gestores de frota ou as empresas não avaliam esses dados e tomam decisões importantes, então o dado é o que mencionei, é fofoca. Então a importância é o dado e avaliar esse dado e tomar decisões com esse dado. E acho que nisso ainda tem um caminho por percorrer, sim, mas temos evoluído muito, muito. Hoje falamos de veículo elétrico, já existem veículos autônomos, câmeras, sensores na caixa, na cabine, bips, ele mostrou um teclado. Então temos muita tecnologia no caminhão, no veículo, e com certeza isso ajuda no dia a dia no funcionamento das frotas. Perfeito. E a gente passou por aqui sobre a instalação de câmeras dos caminhões para monitorar a fadiga, o comportamento e tal. Eu vou perguntar para o Martão, não sei se ele consegue me dizer se é legal, sob o ponto de vista jurídico, instalar câmera nos caminhões, Martão. Isso é um ponto sempre muito importante, né? Com a LGPD, essa questão toda hoje. Privacidade, como é né? que é isso? É porque parece... Não, pode-se, mas é legal isso? Como é que contorna esse tema? O que a gente tem visto, sim, ela é legal, desde que os motoristas tenham ciência. Tá? Então, importante, muito importante, não é chegar, pega um caminhão, põe instalar câmera, sem o motorista saber. Exatamente. Eles têm que ter ciência disso. Tem sim, que é dar legal. a ciência, talvez, até por escrito. Exatamente. Né? Então, eles têm que estar sabendo disso que está fazendo. É muito importante isso para você lá na frente não ter problemas jurídicos, né? Você então tem que buscar ter essa informação. Então, né, quem está instalando câmera, tenha esse cuidado. As câmeras são extremamente importantes, são muito valorosas, né? Mas tenha esse cuidado com os motoristas. Eles têm que ter ciência de que estão sendo monitorados, né? Lembra aquela plaquinha na câmera lá? Sorria, você está sendo filmado. A lógica é a mesma. Boa. Posso mencionar um exemplo? Sim, por favor. 2 exemplos práticos com o mesmo cliente. Obrigado pelas câmeras. O que aconteceu? Um motorista estava dirigindo e a câmera repentinamente olha que o motorista fica dormido. Pum! O carro teve um acidente, não bateu com ninguém, mas o motorista ficou dormido. Graças às câmeras, olharam que um mosquito tinha dado uma picada a ele e por isso o motorista se dormiu. O que teria acontecido com esse motorista nesse caminhão sem câmeras? Você falaria, o motorista estava dormido, bêbado, não dormiu. Outro exemplo, o mesmo cliente, o motorista estava dirigindo na rua e uma pessoa na rua se tenta suicidar, se coloca à frente do trailer e o motorista vê um alerta da câmera da rua e vira e salva a vida desse cara que se tentou suicidar. O que teria acontecido novamente sem tecnologia de câmeras nos caminhões? Culpa do motorista, assassinato, suicídio. É a importância de, você está certo, o motorista tem que ter ciência e aceitar que é para a sua ajuda. Nesse sentido, a gente faz essa pergunta: como essa conectividade pode melhorar a experiência do motorista, né? E não ser vista apenas como um meio de controle? Porque, como o Martão mencionou, a gente fala de colocar a câmera, a primeira reação do motorista, pô, o pessoal está me controlando. Aí levanta-se a mão, mas é legal ou é ilegal? Desde que seja. E aí a pergunta para você, então, para o motorista, como melhorar a experiência do motorista
não para que ele veja isso não como apenas uma forma de controle, Eduardo? Como é que você enxerga? Para mim, as empresas têm que explicar que é um benefício para ele ter tecnologia. Por quê? Porque pode ter muitas situações onde não é culpa dele o que acontece. Pode ser culpa de mais alguém. A tecnologia sempre vai ajudar o motorista em todo sentido. Uma pessoa cruza na rua, não é erro de motorista. Um outro carro passa a luz vermelha, o que mencionei, uma colisão com uma morte, você pode reconstruir uma colisão. Então a tecnologia é uma ajuda para o motorista e acho que esse é o ponto onde temos que, todos no setor, vender para o motorista o valor da tecnologia para ele, para que ele possa voltar à sua casa à noite com a sua família sem nenhum problema, ou para que dentro do seu trabalho ele seja mais reconhecido e a sua empresa possa reconhecer esse esforço, esse bom trabalho. A tecnologia é muito mais um fator de ajuda para o motorista que um problema para ele. Claro, é um paradigma, porque o motorista fala, não, você não quero ser monitorado, você me está espiando, está invadindo minha privacidade. Mas é o contrário. Então, acho que o desafio está aí, em vender esse valor. Ótimo. Pessoal, lembrando que nós temos o slide. Temos perguntas aí no slide, técnica? Se tiver, já coloca algumas perguntas aí no telão para o pessoal saber quais são. Mas, de qualquer forma, o slide, perguntas, temos algumas ali, mas eu vou fazer uma para o Martão. A discussão aqui tem a questão da privacidade do monitoramento dos caminhões. Você falou do tema da câmera, da ciência para ele. E com relação a essa história da privacidade no monitoramento em geral do caminhão. O problema, Miriam, é o seguinte: quando a gente surgiu com o monitoramento lá, muitos anos atrás, a gente surgiu numa ideia de controlar o motorista, isso que foi vendido naquele tempo. E essa cultura, entre aspas, se arrasta pelo tempo. Essa cultura se arrasta pelo tempo. Então, qualquer tecnologia que você vai... O motorista era, em princípio, culpado por tudo. Exatamente, né? Então, assim, e esse princípio, ele impera até hoje. Então, o que acontece? Nós vamos quebrar esse paradigma. A tecnologia, como foi dito aqui pelo Manicoba, ela tem que ser vista como um auxílio, como uma ajuda, como uma coisa boa, né? Então, controle de jornada é muito positivo para o motorista. A gente sempre reclamou que o motorista fazia 16, 12, 14 horas de trabalho. E hoje a gente trabalha e consegue falar, olha, você precisa fazer o seu período e tem que ter os descansos. Isso é positivo para ele, né? A tecnologia ajuda ele a mostrar que, muitas vezes, a gente vê, né, os grandes acidentes e as investigações, muitas vezes a primeira coisa que tem o motorista é culpado. Então a gente tem que ter essa visão. Então a transformação cultural que a gente precisa fazer em trazer a tecnologia como uma aliada e não mais como uma dedo duro, como por muito tempo foi. E nesse sentido, então, fazer uma pergunta para o Eduardo, que tem experiência internacional. Quais são as principais tendências que você vê hoje no setor de transporte e logística, tanto no Brasil como globalmente, nessa questão do monitoramento em si? Quais são as tendências, Eduardo? Hoje, de maneira global, na Jota vivemos, obviamente, segurança, com certeza, é um fator sempre importantíssimo, sempre. Segurança tanto do motorista quanto da carga ou do veículo. Igualmente, a redução e diminuição de custos, combustível, com certeza é um fator. Mas, hoje, além desses que são como fatores de toda a vida, de sempre, a videotelemática, a videotelemetria é uma tendência global. Temos muitos fornecedores de câmeras hoje, para câmera da cabine, da rua, da carga. A videotelemática, com certeza, é uma tendência. E a sustentabilidade, dito isso como medição das emissões de poluentes. Todas as maiores empresas do mundo hoje falam de objetivos de net zero para daqui 5 anos, daqui a 10 anos, 15 anos, X anos. Então, essas são as tendências que hoje vemos de maneira global em termos de uso da tecnologia nas frotas. Tá, e vou fazer a próxima para você, depois eu passo para o Martão. E quais são os maiores ganhos operacionais que as frotas conectadas conseguem hoje com o uso da telemetria que você mencionou que é uma tendência? Acho que aqui tem muito que ver também com qual é o objetivo de cada empresa. Não? Cada empresa tem um setor de segurança, sustentabilidade, produtividade. Tem ganhos, por exemplo, o fato de ter menos acidentes
Ou seja, que menos pessoas na rua vejam o logo de você com um veículo capotado, batendo com outro carro, matando alguém. Isto é um fator, um impacto do lado jurídico, talvez, além dos custos. Impacta a marca, né? Impacta a marca. Então, isso é uma valia importantíssima, o uso da telemetria. Obviamente, a redução de custos é fundamental, não? Trocar bateria. Qual é o custo de não trocar o óleo a tempo? Qual é o custo de não trocar bateria a tempo? Qual é o custo de não trocar X peça a tempo? Qual é o custo se você tem uma frota de 100, 1.000, 5.000 veículos? Então, essa manutenção preventiva é importantíssima. Qual é o custo de não usar o cinto de segurança? Qual é o custo de que o motorista coloque o cinto, mas deixe atrás nas costas? Isso acontece muito. Então, cada empresa tem um target, ou diferentes targets que quer avaliar. E aí onde nós atuamos. A tecnologia te ajuda a que você possa ver esses objetivos. A sustentabilidade tem tanto na parte de combustão, veículos, qual dos meus veículos é aquele que emite mais poluentes, qual é aquele que menos. Ou se tenho veículos elétricos, quero começar a migrar para veículo elétrico, quais posso mudar primeiro? Qual é o consumo de bateria? Qual é o rango de bateria? Até onde posso ir com esse veículo elétrico? Então, tem vários pilares, vários cenários, e cada empresa tem objetivos diferentes, não? Em termos de uso de telemetria. Muito bom. Bom, eu quero partir aqui para o Slido. Se você puder, técnica, puder colocar aqui no telão as perguntas do Slido. Eu tinha visto que tinha duas. Aqui na minha tela só tem uma. Se vocês puderem voltar. Ah, está aqui. Eduardo, uma pergunta para você aqui. Contratando o software da Geotab, como é a relação com o fornecedor do hardware? Como isso se relaciona no marketplace? Ok. Anonymous, obrigado, muito boa pergunta. Anonymous, cuidado com esse Anonymous, viu? Tem que trocar, porque Anonymous é um hacker, pô. Imagina o cara tá aqui assistindo remotamente. Nossa, assim é estranho, Anonymous. Anonymous, no caso aqui, só que a pessoa não se identificou. Não, eu sei. Em tempos de cybersecurity... Ninguém vai ser hackeado agora. Agora todos somos hackeados e não temos telefone. Pelo amor de Deus, tempos de cybersecurity... Hoje, Geotab tem a gente não vende direito para os clientes finais, vamos dizer. Temos uma rede de parceiros, distribuidores no país, diferentes espalhados pelo país, e eles são quem fornecem tanto o hardware quanto o software Geotab para os nossos clientes. É diferente do marketplace. Marketplace são produtos não Geotab, produtos de outras empresas terceirizadas, mas que eles já têm feito a integração e o desenvolvimento de integrações com nosso software. Em nosso marketplace, a nível global, temos mais de 300 soluções, mais ou menos, e aqui no Brasil, acredito que já teremos 20, 25 soluções já avaliadas de terceiros com nosso software mais Geotab. Então, são diferentes. O produto Geotab é hardware Geotab, software Geotab, adquirido através de nossa rede de parceiros, e o mundo marketplace são empresas terceirizadas que já estão certificadas e integradas com nosso software. Perfeito. Técnica, eu não estou vendo aqui as perguntas, pode... Sei que vocês estão colocando um videozinho de uma banda aí, mas de qualquer forma, vamos lá. Quais são as soluções para gestão e controle de pneus para terceirização de frota, privado e público, onde não temos a gestão direta do motorista e da frota? Quem consegue responder essa? Olha, eu posso ver se eu entendi aqui e arriscar, né? O Edgley, via Brasil Mobility, fez a pergunta. O Mira é do tempo do Kardex, né? Quando colocava pneu aqui, assim, tem aquela fichária. O Kardex, eu vou te falar, eu marquei pneu a fogo. Olha aí, ó, olha aí, olha aí. Acertava o número de série numa máquina redonda assim, pegava lá e subia em cima do pneu, e marcava o número a fogo. Pô, me sujei. A minha roupa, quando eu tinha uns 14, 15 anos, ia tudo no pneu, porque a gente sujava o tempo todo. Fazendo isso e trocando graxa do eixo da carreta. Puta, olha aí, ó. Era terrível. Experiência. Olha, hoje a gente tem muita tecnologia, né? Nós estamos vendo aí uma série de tecnologias de controle de pneus, onde você pode, né, além de ter a marcação do pneu, até uma marcação, você controlar. Então existem softwares de controle de pneus, né, que quando você, aqui no caso, eu entendi que é uma terceirização de frota. Primeiro, você tem um ponto. Se eu terceirizei a frota, está no poder de um terceiro, por exemplo, se eu sou embarcador, eu não vou controlar o pneu dele, né? A gente até
numa empresa que eu trabalhei, eles tinham que passar para nós, por exemplo, o que eles faziam com os pneus usados que não é mais. Então eles tinham que dar uma destinação, uma questão de sustentabilidade, né, para esses pneus. Mas a gente não controlava o desgaste, as recapagens. Isso é uma missão do transportador, daquele que está com o caminhão, né? Mas hoje os softwares são muito modernos de controle de pneu, não tem mais que fazer o Cardex que a gente fazia, né? Hoje você tem soluções sim, até mesmo aqui na feira tem uma solução de controle de pneus que eu estava até conversando com o pessoal lá. Então é só procurar aqui que você vai encontrar muitas soluções para as frotas conectadas. Boa. Vou fazer uma pergunta das minhas aqui. A gente fala muito em veículos conectados, autônomos, elétricos e compartilhados. Então o A do autônomo aí, ele fica um grande question mark, porque a gente não tem visto muitas soluções práticas de veículos autônomos rodando. Nos Estados Unidos tem muito, na Europa tem alguns polos, os pilotos e tal. Quão distante nós estamos no mundo e no Brasil para termos veículos de fato autônomos, Eduardo? Você que está em cima do software, né, conhece de perto isso, fazendo um exercício de futurologia. Olha, não sei, talvez aí uma opinião mais pessoal, mas te falo América Latina, Ásia Pacífico, não sei se temos o tipo de ruas preparadas para ter veículo autônomo. O nível de segurança, para mim, vai chegar muito mais longe no tempo para a América Latina, principalmente nas grandes cidades, nas capitais, blocos pequenos de outras cidades. Para mim, é um mundo que, olha, hoje tampouco é que se você olha Estados Unidos, Europa, Austrália, ou são gigantescos, sabe? Como você falou, polos, Califórnia, Chicago um pouco, New York, mas para mim a tecnologia que ainda tem que evoluir e, na minha opinião, o motorista não vai ser reemplaçado por um veículo autônomo. Tem muitas variáveis no caminho, no dia a dia. O motorista pode deixar de ser o operador mecânico da máquina para ser o operador intelectual da máquina, mas tem que ter um operador sempre ali. Não vai para deixar o veículo eu não imagino esse caminhão lá sendo dirigido sozinho. Impossível. Então, eu vejo mais que sempre vamos ter o fator humano, sempre vai ainda continuar acompanhando a tecnologia. O que temos que fazer nós? Nos adaptar, aprender, estudar, nos adaptar à tecnologia, inteligência artificial, veículo autônomo vai vir, mas conviver com ele e não tentar brigar com a tecnologia, porque eu vejo o fator humano sempre envolvido com a tecnologia. Esse é um ponto importante, porque a gente vê a evolução do caminhão, né? Quando a gente olha para os caminhões como eram ontem e como são hoje, a tecnologia embarcada, é um negócio fantástico. E a gente vai estar tendo que se adaptar. Na minha visão também, a gente ainda tem um longo caminho para ter veículo autônomo, né? A gente fala isso sobre drones, né? A gente vê sempre falando sobre drones, mas a realidade no Brasil... Na prática ainda não aconteceu. Baixar numa rua cheia de fio, até porque nossa fiação elétrica é toda aérea, não é tão simples assim. Então, ainda nós temos um caminho a andar um pouquinho longo. Infraestrutura, né? Legal. Vamos a uma última pergunta aqui feita pelo Slido, vai ser direto para o Eduardo. Com o avanço da inteligência artificial e machine learning, como a Geotab está incorporando essas tecnologias para oferecer insights mais preditivos e personalizados aos seus clientes? Okay. Em termos de machine learning, hoje já tem muitos anos que temos machine learning. Por exemplo, se você temos uma frota que todos os dias liga veículo, desliga, o nosso algoritmo vai reconhecendo o comportamento da bateria, não? De voltagem subindo, descendo. Então, através do comportamento desse veículo, dessa frota, a gente pode predizir com o machine learning quando que você vai precisar trocar essa bateria, por exemplo. Então, isso hoje nossa solução já faz isso, que você possa ter uma manutenção preditiva baseada em algoritmos de machine learning. Ou, por exemplo, conhecer onde a parte do país onde tem mais buracos. Como nosso equipamento detecta movimentos nos 3 eixos. Então, claro, nos movimentos no eixo Z, você sabe que essa rua teve X quantidade de buracos, então pode, através de machine learning, saber, ok, essa rua vai levar talvez mais tempo para o motorista, vai ir mais devagar, porque é uma rua que não está em bom estado. Falando de inteligência artificial, que era o que ele perguntava aí,
temos a solução que mencionei, se chama Geotabi Ace. É uma solução nova que lançamos o ano passado lá nos Estados Unidos e já em vários países. Brasil ainda não está pronta, mas vai estar E pronta. falar em Estados Unidos, esse ano eu não fui, mas ano que vem eu vou, que eu sei que vai ser em Las Vegas. Correto, em Las e Vegas. eu vou estar lá. Que bom, espero você lá. O Márcio Fujisawa, que tá, cadê o Márcio? Ele tá por aí. Ah, já, Olha lá, lá. ó, ele me convidou e eu vou, viu, Marcião? Ano que vem no evento da Geotab, Correto. né, em Las Vegas. Me Tá todos aguarde. convidados. Las Vegas, ano que vem, em fevereiro, evento anual de Geotab, onde se apresentam todas as novas soluções e produtos. Perfeito. Bom, gente, o nosso tempo está esgotado e eu queria que cada um de vocês fizessem considerações finais para o nosso painel, né? Considerando tecnologias de conectividade no dia a dia das frotas. Martão, suas considerações finais, por favor. Eu acho que da importância de um evento como esse, a gente falar sobre conectividade e falar principalmente sobre, né, ter as soluções e usá-las. A gente encontra ainda muitas empresas que até têm, mas não usam, e outras que ainda estão muito atrasadas. Então é um convite a todos aí a pensar um pouquinho a sua estrutura, o futuro já, porque não tem jeito, né? Nós não vamos lutar contra a tecnologia, pelo contrário, nós temos que usar a nosso favor, e sempre com muita atitude, ou seja, usar dados e saber utilizá-los. Então é isso que eu queria deixar aqui como o principal recado aí para todos. Eu, na mesma linha, a importância da tecnologia, levar um pouco o uso da tecnologia no transporte à nossa vida pessoal, ou tratar de tentar levá-lo até a nossa vida pessoal. Onde está esse, quando falamos com um cliente, se somos o cliente, ou a frota final, ou algum fornecedor de tecnologia, tentar levar essa mensagem da importância da tecnologia no dia a dia das pessoas que dirigem o carro, das pessoas que estão ao redor do carro, das pessoas que estão na rua. Além da economia dos custos, além de conhecer quando trocar uma bateria, quando trocar óleo, ou as emissões de poluentes, a importância da tecnologia no transporte, com certeza tem um impacto total no dia a dia de todos nós como pessoas. Isso que eu tentemos sempre levar para mim, essa mensagem em cada conversa que a gente possa ter relacionada com tecnologia no transporte, para tirar esse paradigma de que não é um custo, é um investimento. Ótimo, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu gostaria de pedir ao público uma salva de palmas para os nossos painelistas, já agradecendo a presença de vocês. E a gente vai tirar uma foto agora, os três juntos aqui, e na sequência eu vou convidar meu amigo Ricardo Altman para coordenar o próximo painel. Então uma fotinho antes da gente descer.